Rony Oliveira é um dos profetas mais usados por Deus na atualidade. Pastor presidente da igreja Assembleia de Deus Nueva Aliança na Argentina, um homem que tem impactado essa geração em grandes conferências a nível mundial. Receba agora o profeta Rony Oliveira. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Antes de eu começar a ministrar, eu quero que, por favor, minha esposa fique de pé. Aleluia. Todo mundo me vê, mas não sabe que a melhor parte de mim é você. Depois de Deus, a melhor parte de mim é você. Eu quero te honrar publicamente. Aqui está. Os irmãos fecham o olho, as irmãs podem olhar. Aqui está quem me ensinou a usar garfo e faca. Aqui está quem me ensinou a falar direito. Estou aprendendo ainda, né? Quando ela me conheceu, eu andava descalço. E todo mundo foi em conta quando ela disse: eu vou casar. Todo mundo falou com qualquer pessoa, menos com ele. Aí Deus fez questão de provar para todo mundo que ele estava errado. Eu quero dizer para você que por um tempo foi a vergonha na família, na casa, no relacionamento. Deus vai provar para muita gente que eles erraram ao seu respeito. Olha para quem está do lado e fala assim: parabéns, você é um privilegiado. De tanta gente que tem aqui hoje, Deus colocou você do lado da pessoa que mais vai ser abençoada essa noite. Será você? Será você? Fique em pé em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra para o seu coração. Deus colocou uma palavra no meu coração para a sua vida. Existem lugares que eu vou para levar Deus, mas existem lugares que eu vou e eu encontro com Deus. Eu quero te dizer que eu já encontrei com Deus aqui hoje. Aleluia, aleluia. Eu gostei, tem crente forte aí no meio, oh glória. Eu gostei daquele aleluia lá de trás também. Você está na casa do Pai, você tem liberdade de honrá-lo e adorá-lo. Deus colocou no meu coração que ativasse uma palavra para começar. Como ontem, não vou ser extenso, tenho aqui o relógio. Aleluia. A primeira palavra que eu quero soltar sobre a sua vida: a tua casa será casa de milagre. Repete comigo: a minha casa será conhecida como casa de milagre. A minha casa não será conhecida como casa de tragédia, nem de derrota. A minha casa será conhecida como casa de milagre. Oh! Deixa eu te explicar na Bíblia. Fique em pé, não se assenta, fique em pé. A Bíblia diz que Jesus entrou numa cidade, e quando ele entra na cidade, tinha uma mulher que era famosa. Não era famosa porque cantava, pregava ou fazia alguma coisa. Era famosa porque era viúva. A cidade se chamava Naim. E todo mundo na cidade conhecia a viúva de Naim. Quer dizer que um dia ela saiu de casa para enterrar o esposo dela. Aí todo mundo falou: nossa, que triste. Agora está ela e o filho sozinho. Nossa, que triste, né? Ela vai, enterra o esposo. Pela primeira vez, imagino que conhece o coveiro, cumprimenta ela, ela volta para casa. E se eu chegasse na cidade, novo, aqui uma padaria aqui perto, sabe onde é que fica uma padaria? Da casa da viúva, 3 ruas mais. A casa dela já não é casa de Maria, não é casa de Joana, não é casa de Esté, é casa da... Ou seja, tiraram a identidade da casa. Passa um tempo,
E o filho também morreu. Agora pega um filho e leva para enterrar. Se antes era conhecida como casa da viúva, agora seria conhecido como casa de quê? Onde é que tem uma padaria aqui perto? Olha, da casa do desastre. Como casa do desastre? Rapaz, você não sabe não, você é novo, né? Morreu o marido, agora o filho, essa casa acontece de tudo. Aonde fica uma padaria aqui da casa da tragédia, 3 ruas mais para lá. A casa dela ficou marcada de uma forma traumática. Quem se referia à sua casa se referia para coisas ruins. A Bíblia diz que ela estava saindo da cidade para enterrar o filho. Ela estava saindo. Mas a Bíblia diz que Jesus estava entrando. Vamos de novo. A Bíblia diz que ela estava saindo, mas Jesus estava entrando. O que para aquela mulher era o final, para Jesus, cada passo que ela dava, ela estava indo para o final da história. Cada passo que Jesus dava, estava indo para o começo da história. Jesus para, toca, o menino ressuscita e volta para casa. Eu chego novo na cidade e pergunto: aqui em Naim, onde é que fica uma padaria? Alguém ia ter que dizer: da casa do milagre. A casa que era casa de tragédia, agora ficou conhecida como casa do milagre. Mas como assim casa do milagre? Rapaz, você não sabe não. O menino saiu morto, mas voltou cheio de vida. A tua casa não é casa de bagunça, não é casa onde as pessoas fazem o que quer. A tua casa é casa de milagre. Deixa quem quiser rir, zombar de você. O poder de Deus vai cair dentro da tua casa. Não será casa de droga, de vício. Não será casa de acidente. Não será casa de divórcio. Será casa de milagre. Eu quero que você aponte o dedo para onde você mora. E se você não sabe onde é que mora, faz assim. Está perdidão, né? Pastor, por onde é que eu moro? Se você não sabe, eu vou saber. Estende a mão para onde você mora e diga assim: a minha casa é casa de milagre. Outra vez: a minha casa é casa de milagre. A minha família é família de milagre. Acabou-se o tempo de alguém se referir à tua casa para falar mal. Quem mencionar o nome da tua família terá que dizer o milagre que Deus fez em cima disso. Ei, vá sair. Aleluia. A segunda coisa que eu quero aplicar na sua vida: nunca perca conexão com alguém que soltou um milagre sobre a sua vida. Jamais quebre vínculos com alguém que um dia ativou um milagre sobre a sua vida. Presta atenção. A Bíblia diz que o profeta Eliseu, como foi bem dito pelo pastor, soltou uma palavra e a mulher ficou grávida. A criança morreu. E se a mulher tivesse falado assim: já recebi a minha bênção, ele para lá, eu para cá. Ela deu um jeito de ficar pertinho dele. Ela deu um jeito de ter ele por perto. Nunca perca a conexão com alguém que ativou um milagre na sua vida, porque pode ser que esse milagre venha cair por terra, e o mesmo que soltou a palavra do nascimento, soltará a palavra da ressurreição também. Agora, o que eu acho lindo é que ele não ora, ele não coloca a mão sobre a criança, ele se fecha dentro do quarto, porque tem milagre que é para todo mundo, mas tem milagre que é só para você. Ele se fecha dentro do quarto e diz que se lança sobre a criança. Se você ler a Bíblia, você vai ver que ele coloca olho com olho, nariz com nariz, boca com boca. Você já leu esse texto? Quem já leu, levanta a mão. É aí que eu não entendo, porque era uma criança e o profeta era um adulto.
O crânio de um adulto não coincide com o crânio de uma criança. Os olhos podem ficar na altura dos olhos, mas o nariz na altura do nariz já não. Não sei se você entendeu. Aquele profeta se lança, cai em cima daquela criança, e a criança ressuscitou. O que é isso, pastor? É que quando uma unção profética cai em cima do que está morto, o que está morto tem que ressuscitar. Está pronto para ouvir a palavra de Deus hoje? Eu não sei se eu venho profetizar sobre alguém, porque existe algo ruim em ser profeta e algo bom. O bom de ser profeta é que Deus pode me usar. O ruim é que eu não posso usar a Deus. Se Deus não me der nenhuma profecia, eu vou embora feliz. Se Deus me der alguma profecia, eu vou embora contente. Mas antes de agradar você, eu quero agradar a Deus. Eu prefiro que você diga: não me deu nenhuma profecia, do que Deus disser: falou que eu não mandei. Aleluia. Oh, glória. Estamos preparados? Abra a Bíblia comigo. No livro do Gênesis. Oh, glória. Vai tomar teu assento. Feliz de estar com meus amigos. Pastor Marquinhos, Pastor Ana, feliz de estar com vocês, com a família. Essa família abençoada. Feliz de conhecer pessoas. Foi um prazer conhecer. Poder compartilhar esses 2 dias aí contigo também. Deus é bom. Deus é bom. Gênesis 37, enquanto você encontra, eu gostaria que você orasse por nós, por mim, por minha família. Somos uma família que constantemente estamos ministrando na linha de frente, na linha de batalha, e não é fácil estar na linha de batalha. Oramos por muita gente, porém precisamos de muita oração por nós também. A Argentina está fechada, ninguém entra, ninguém sai do país, o país está fechado, mas nós estamos aqui. Todos os voos cancelados, ninguém entra, ninguém sai, pelo efeito da segunda onda. Vai entender e explicar como é que nós conseguimos sair. É Deus que move a nossa agenda, não é o homem. É Deus que planifica. Ontem de hoje estávamos no Rio, hoje estamos aqui. Alguns dias vamos para São Paulo, de lá vamos para El Salvador, na América Central, de lá vamos para Guatemala, da Guatemala vamos para Houston, de Houston vamos para Miami, de Miami vamos para Nova York, e vai saber aonde a gente vai parar. Porque aquele que é nascido pelo Espírito, que é guiado pelo Espírito, é como o vento, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Quem sabe você... Ai Deus, eu não queria falar, mas eu vou falar. Quem sabe você planifica tanto, mas tanto a tua vida, que nem tem chance de Deus entrar quando Ele quiser. É bom você planificar, faça plano, faça projeto, mas deixa uma folha em branco, para Deus entrar quando Ele quiser entrar, para Deus intervir quando Ele quiser intervir. Eu tenho a minha agenda, eu tenho meus planos, mas dentro dela está escrito assim: agenda de Deus. Ali eu não marco nada, ali eu não agendo nada, ali assim, Deus, a hora que o Senhor quiser entrar e fazer o que quiser, faz. Aí na agenda de Deus estava lá, Rio Branco, Acre, vamos orar. Glória. Gênesis 37, quem encontrou, diga amém. Se não encontrou Gênesis, vem cá que eu vou orar por você. Oh, glória. Por favor, coloca. Aí está. Presta atenção. Jacó habitou na terra de Canaã, aonde o seu pai havia vivido como estrangeiro. Só aqui já tem uma mensagem. Jacó habitou na terra onde o pai dele era. É dizer, o que o pai dele não pôde conquistar, ele conquistou.
O pai dele era estrangeiro, mas ele virou dono. Aleluia. Levanta a mão que eu quero soltar uma palavra sobre a sua vida. Eu profetizo que aonde foi o teto do teu pai será o teu primeiro andar. Aonde ele parou, você continua. Aonde ele estancou, você segue. Aleluia. Se prepara para conquistar aonde muita gente na tua casa não conseguiu. Ai, ai, ai. Existe um mistério aqui. Deus conquista. Eu recebo. Meus filhos herdam. Onde novo? Deus conquista. Eu recebo. Isso vira herança para os meus filhos. Eu vou outra vez. Deus conquista. Eu e você recebemos, mas os nossos filhos serão herdeiros. Vamos continuar lendo. Estou só na leitura. Diz assim, versículo 2. Eu quero ir mais na instrução. Essa é a história da família de Jacó. Vamos lá, essa é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, presta atenção. Essa é a história de Jacó. Quando José tinha... Não tem um negócio estranho aqui? A história de quem? Mas está falando de quem? A história de... Mas começa falando de... Por quê? Se a história é do pai, por que começa falando do filho? Porque o que Deus fez na vida de José foi tão grande que não teria forma de contar do pai sem primeiro falar dele. Levanta a mão para receber. O que Deus vai fazer com você vai ser tão grande que quando alguém mencionar o nome, o sobrenome da tua casa, primeiro terá que mencionar o que Deus fez com você. Essa é a família fulana? Não, essa é a família onde Deus levantou aquela jovem, aquele homem, aquela mulher. Quando alguém mencionar a tua casa, primeiro terá que mencionar o que Deus fez contigo. Pode tomar o teu assento. Guarda a sua Bíblia no cantinho. Vamos voltar para a República Dominicana, igual ontem. Vamos lá, vamos lá. Como é que era? Quando a palavra é lançada e você acredita que é para você, o que é que você faz? Isso aí. Mas tem gente que não faz só assim, tem gente que levanta e pega. Eu acredito que são os que vão receber primeiro. Porque o reino de Deus é resgatado com força. Ele é arrebatado com força. É bom você ser amigo. É bom você ter amigo. Mas melhor ainda você ter alguns, 2 ou 3 ou 4 que é meio doidinho. É bom ter amigo, mas entre os seus amigos seleciona os 4 que tem um parafuso a menos. Não, você tem que ter muito amigo. Tem amigos certinho, corretinho, etiqueta, protocolo. Mas quer viver milagre? Ande com gente que é... Pastor, isso não está na Bíblia. Claro que está, você que não viu. A Bíblia diz que tinha um paralítico, e esse paralítico não podia andar, mas tinha 4 amigos que podiam andar. Esses 4 que podiam andar olhou e falou: rapaz, você vai ficar assim até quanto tempo? Até hoje. Pega lá que eu pego daqui, segura lá que eu seguro de cá, e arrasta o paralítico para a porta. A porta está fechada, não dá para entrar. Deixa eu passar. Não vai passar. Vamos para a janela está fechada. E agora? O culto está rolando. Um olhou para o outro e falou: vão quebrar o protocolo, vão quebrar o teto, vão abrir o telhado.
rasga o telhado de ponta a ponta, e a cama começa a descer. Eu imagino a vergonha daquele homem. Que gente doida, como é que eles vão quebrar o teto do homem? Para com isso, cara. Fica quieto, fica quieto, fica quieto. E vai descendo, vai descendo. Eu imagino o homem assim, ei. Desculpa interromper o culto, esses quatro aí que é meio doido. Quer receber milagre? Anda com gente que rompe os tetos da limitação. Quer receber milagre? Caminha com gente que não tem vergonha de entrar na história para soltar uma bênção para achar. Quer receber milagre? Caminha com gente que não tem vergonha de fazer o que for para você ser abençoado. Se você está perto de alguém que eu estou falando, fala: caminha comigo, caminha comigo, caminha comigo, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar você. Segura aí. Geralmente é assim. Você vai numa festa. Se você tem um amigo que é meio assim, você vai num aniversário, fala assim: rapaz, vou no aniversário comigo? É que não fui convidado. Você não foi, mas eu fui. Geralmente eles são assim. Não, mas convidaram você. Tá comigo, tá com Deus. Então vamos lá, né? Aí você entra. Meu Deus do céu, que vergonha. Aí passa aquela bandeja, um pedacinho mais de bolo. Você vai comer uns dois, ele uns 4, uns 5. Quem é meio etiqueta fala: muitas graças, muito obrigado, thank you so much. Aí o cara: não, quero sim, bota a bandeja aqui, deixa aqui em cima. Aí quem é da etiqueta fala: é muito, fica tranquilo que eu trouxe uma vasilhinha, um negócio aí para guardar. Cadê a sacola? Irmão, aí fica assim: meu Deus, que vergonha, que vergonha. Aí acaba a festa. Aí os dois vão saindo, né? Que vergonha, meu Deus, que vergonha. Aí na metade do caminho, ele fala: irmão, aquele negócio você guardou aí na sacolinha, você... É assim ou não é? Porque no final, eles também queriam ser livres igual a você. Eles também queriam ser espontâneos igual a você. Deixa eu dizer uma coisa para você. É importante você caminhar com gente culta, com gente sábia. Eu tenho gente assim. Mas eu também caminho com gente que é meio... Oh, glória. Posso começar a pregar? A história que eu vou ministrar essa noite fala de José. Todo mundo conhece a história do sonhador. Todo mundo sabe que José era um jovem que sonhava. O primeiro sonho de José foi com os feixes que estavam atados na terra. Ele sonhou que tinha uma espécie de feixes, de molhos, como diz aqui, amarrado. Até aí tudo bem. Mas o segundo sonho que deu ruim. Ele já não sonhou com feixes atados na terra. Ele sonhou com sol, com lua e com 11 estrelas que estavam nos céus. Pergunta. Os feixes estavam amarrados aonde? Em cima ou embaixo? E o segundo sonho que ele teve foi embaixo ou em cima? Primeiro sonho foi em cima ou embaixo? Deu ruim o sonho? Mas o segundo sonho que ele sonhou com coisas que estavam em cima, deu ruim? As pessoas não têm problema que você sonhe. Mas quando o seu sonho é maior do que você. Deixa eu dizer outra vez. Os seus problemas começam
Não quando você tem sonho, senão quando o seu sonho sai da terra e começa a sonhar com coisas do céu. Quando o seu sonho é maior do que você, se prepara. Tem gente que vai te odiar, vai te criticar, vai te atacar, porque eles querem que você sonha mais baixinho, pequenininho, não tão grande. Deixa eu dizer algo para você: se o teu sonho não te tira o sonho, joga fora, porque não é um bom sonho. É o sonho que Deus vai te dar, é aquele sonho que tira a fome, é aquele sonho que tira o sono, é aquele sonho que deixa você com vontade de orar todo dia até Deus cumprir. Eu venho profetizar sobre a tua casa: não limita o teu sonho, sonhe com coisa grande, sonhe com auditório grande, sonha na cara minha soriquibias. Levanta a mão para cima e recebe isso. Eu vou abrir uma loja, uma lojinha. Ninguém vai te atacar. Agora quando você fala assim, ó, eu tô por abrir um negócio, eu já vi a avenida principal, o local mais bem centralizado, e é ali que eu vou começar o meu maior empreendimento. Aí vai ter gente que vai dizer assim, não, é que está começando agora, né, pandemia, vai devagar, voe baixo, voe raso, não vai tão fundo assim não, tenha cuidado. O risco é grande, mas a fé também é grande. O risco é grande, mas meu Deus também é grande. O risco é grande, mas o sonho também. A primeira aplicação é essa: não limite o teu sonho a causa de ninguém. Eu venho sacudir você e te lembrar daquele grande sonho que Deus te deu. Aleluia. Eu me lembro como se fosse hoje Deus dizendo para mim: se prepara, as nações te esperam. Se prepara, te levantarei como profeta nas nações. E eu só, dominicano purinho, nem cama eu tinha, dormia no chão quando Deus me prometia. Aí um dia eu falei assim: Deus, o Senhor falou que as nações estão para mim, tem nem cama, Senhor, durmo no chão. Como é que esse negócio de nação vai dar certo para mim? Eu não tenho condições. Deus falou comigo: eu nunca perguntei se você tem condições, eu só te perguntei se você tem fé. Porque se você tem fé, eu te dou as condições. Deus está falando para alguém aqui: tira esse sonho da gaveta, tira esse projeto da gaveta. Você coloca fé e Deus coloca o milagre. Aleluia. Sacode alguém e fala: você está do lado de alguém que tem fé. E se você acha que eu já cresci, você ainda não viu nada. O meu Deus me ensinou a sonhar com sol, com lua, com isso. Tem alguém que recebe isso? Tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 10, tem 20. Se prepara para sonhar com coisas grandes na parte de Deus. Aleluia. O bom de sonhar é que é de graça. Agora, cumprir o seu sonho, quanto mais alto é o teu sonho, maior é o preço que você tem que pagar por ele. Está preparado para virar uma chave profética na sua vida? Número 1, o que Deus falou com você, o que você viu até hoje, qual é o teu sonho, para que Deus te chamou, qual é o seu propósito, com quem e em que você está gastando os seus dias. Não existe pior fracasso que ter êxito aonde Deus nunca te chamou. Eu vou de novo. Não existe pior fracasso que ter êxito, sucesso em algo que Deus nunca te chamou para fazer. Aleluia.
Ele se levanta. Depois do sonho, os irmãos se levantam contra ele. Arranca a túnica, mas tira de um jeito assim. Só porque José decidiu sonhar com coisas de cima. O verdadeiro sonhador, ele sempre vai ser odiado, atacado, perseguido. Mas não deixe de acreditar em Deus. Aleluia. Arrancaram a túnica dele. Aí colocou José era o menorzinho. Rubem era maior. Zebulon, Neftali, Levi, Isacar. Era tudo irmão de José. Mas a túnica de José não cabia em ninguém. Mas por que os irmãos tiraram se sabia que não dava nele? Tem gente que não quer usar o que você tem. Tem gente que só quer ver você sem o que o pai te entregou. Prova um, dá, não dá. Prova outro, dá, não dá. É isso mesmo. O que Deus te deu só funciona com você. O que Deus te deu não funciona na mão de ninguém. O que Deus te deu fica bonito em você. Ai, 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 ai. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei se você já viveu essa experiência de olhar alguém com alguma coisa e dizer, tá bonito, eu gostei, vou na loja, compra, usa. Diga, não, ficou bem nele, mas não ficou bem em mim. Tem coisa que só fica bem em você. Eu venho profetizar: o que é teu ninguém rouba, o que é teu ninguém tira, o que é teu ninguém arranca. Aleluia. Segura essa. O corvo come o quê? Quem que come corvo? Carne. Os corvos que comem carne. Aí diz a Bíblia que os corvos vinham voando e trazia para Elias pão e carne. Quem que come um corvo? Carne. Quem que trazia no bico? Por que não comeu? Porque não era dele, era de Elias. O que é teu, ninguém tira de você. Segura essa. Primeiro intento, tiraram, não deu certo. Vai para a segunda, mancha. Quando querem roubar o que Deus te deu e não funciona, apela para a segunda, tentam sujar o que Deus te entregou. Aí chega com a túnica manchada de sangue, olha para o pai e fala, vê se é do teu filho. Jacó olha para aquilo e diz assim, essa é a túnica do meu filho. Ele começa a dizer, uma fera do campo matou meu filho, José está morto, José está despedaçado. Aquele homem, quando pega aquela capa na mão, ele se entristece, ele diz assim, eu vou chorar até o último dia da minha vida pela morte do meu filho. Olhe para cá. A túnica era de quem? O sangue era de quem? A túnica era de José, era real. O sangue também era real. Mas José estava morto ou vivo? Jacó chorou por uma mentira, como se fosse uma verdade. Deixa eu aplicar isso na sua vida. Para de chorar por mentira, como se fosse verdade. Deus não quer ver você chorando por mentiras como se fosse verdade. Pastor, é que eu senti um negócio ruim no meu corpo e eu estou com medo, parece, mas não é. Pastor, eu estou com medo, essa pandemia já fechou do lado de lá, fechou do lado de cá, e ao parecer, parece que eu também vou ter que fechar. Parece, mas não é. Essa é a geração de coisas que parece, mas não. Se você chega no aeroporto agora mesmo, você vai voar para qualquer lugar do mundo e espirra, irmão querido, assim ó, automaticamente você tem que falar assim ó, parece, mas não é.
Deixa eu dizer para você, não chore por mentiras como se fosse verdade. O que Deus te deu vai continuar funcionando, vai continuar de pé. O que Deus te deu não tem data de validade. O que Deus te deu vai continuar fluindo. Tira esse medo do teu coração. Não vai fechar o que Deus abriu. Não, eu quero soltar essa palavra para todos os comerciantes e empresários que estão aqui. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu profetizo sobre a sua vida. Não vai fechar o que Deus te deu. Não vai fechar o que Deus te deu. Parece que essa pandemia veio para acabar com tudo, mas não vai acabar, porque quem fez o milagre é Deus, e essa porta vai continuar aberta. Ninguém fecha o que Deus abre. Ninguém coloca um ponto final aonde Deus não quer colocar um. Levanta a sua mão, você que está em pé ainda. Apronta para quem está em pé e fala: não vai fechar. Porta que Deus abre, ninguém fecha. Nem a pandemia, muito menos a pandemia. Porta que Deus abre, ninguém fecha. Aleluia. Está comigo? E tem gente aqui que veio por uma confirmação de Deus. Essa é a tua confirmação. A mão do Senhor está sobre a tua vida. Recebe isso em nome de Jesus. Aleluia. A notícia espalhou. Os vizinhos perguntavam: cadê aquele meninozinho que andava por aqui com a túnica cheia de cor? E a notícia era que o menino morreu. Perguntavam para o pai de José: cadê aquele seu filho que você deu para ele uma túnica de presente? E a notícia era: José, não te ouvi. Essa era a notícia que espalhou, que deu ruim para José, que José estava morto. A moeda sempre tem dois lados, e é isso que eu gosto. Repete comigo a história. A história tem dois lados. De um lado, a história que estava sendo contada é: José morreu. De um lado, a história que estava sendo contada é: um animal do campo devorou a José. De um lado, a história que estava contando é: eu vi a túnica, estava manchada de sangue. A história que estava contando é: os irmãos foram testemunha e eles disseram. Mas do outro lado da história, vão dividir dois lados. De um lado era José, morreu. E do outro lado: e o Senhor abençoou a José na prisão. De um lado era José, morreu. Do outro lado era: e a mão do Senhor abençoou a José no palácio de Faraó. De um lado da história era José, morreu. Do outro lado era: e o Espírito do Senhor estava com José na casa de Potifar. Deixa quem quiser falar mal de você. De um lado te ataca, do outro Deus te levanta. De um lado te ataca, do outro Deus te exalta. Deixa eu soltar esse remo aqui. Bota a mãozinha para cima. Aponta para o vizinho e fala: deixa Deus contar a sua história. Para de se defender. Para de dizer que não é verdade. Para de dizer que é mentira. Deixa quem quiser falar de você, atacar você. Quem vai contar a tua história é Deus. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus. De um lado a história era uma, mas do outro lado Deus estava contando. Ai, 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 ai. Eu estou sendo muito agressivo. Estou muito violento. Vai ficar pior, tranquilo. Deixa Deus contar a sua história. Para de se meter. Para de se justificar.
Deixa Deus contar a sua história. Aleluia. Aleluia. A fome chegou aonde estava. Enquanto isso, José estava sendo exaltado por Deus do outro lado. Oh, glória. Os irmãos saem de onde estava e vai buscar comida no Egito. E quando chega lá, a Bíblia diz que os irmãos olham para José e nenhum deles reconhece. Mas José olha e fala: esses que estão entrando aí, meus irmãos, aquele ali contou as moedas de quem me vendeu. Aquele foi o que me empurrou no buraco. Aquele lá se fez de distraído. Foi para lá enquanto eles decidiam se me vender ou não. Aquele outro riu da minha cara. Isso era José olhando para eles e lembrando. Mas os irmãos de José olhando e falando: nossa, quem será esse cara aí? O que está acontecendo aqui? Tem um ditado brasileiro que diz que quem bate, esquece. Quem apanha, mas tranquilo que não é isso não. O que está acontecendo aqui é uma mudança de visão. A última vez que José viu seus irmãos, José estava dentro de um buraco, olhando de baixo para cima, e os irmãos dele lá em cima, zombando, dizendo: e aí, sonhador, sai daí agora. Passou o tempo, e agora é José que está em cima, e é os irmãos que estão embaixo olhando. Por isso que os irmãos não reconhecem, porque quem te viu embaixo, quando estiver em cima, não vai te reconhecer. Se prepara para deixar muita gente com cara de ué. Eu vou dizer de novo: tem muita gente que vai ficar com cara de ué. Não sei se aqui no Acre é assim também. Aqui no Acre tem gente que fica com cara de ué, assim, ó. Na Argentina é que passou. Ué, não estava separando? Como é que está com o bebê no colo? Ué, não estava falindo? Como é que está abrindo outras lojas? Ué, não andava fumando e bebendo? Como é que está com a Bíblia na mão indo para a igreja? Ué, não sabia que era pregador, que era profeta, que era cantor, que era engenheiro? Ai, se prepara. Tem muita gente que vai ficar com cara de o que aconteceu com ele, o que aconteceu. Tem alguém que pode receber essa palavra aqui? Um de repente de Deus pode mudar tudo. Um de repente de Deus pode mudar tudo. E de repente Deus mudou a sua história. Eu profetizo hoje: tem um de repente de Deus acontecendo na sua vida. Aleluia. Repete comigo: eu vou viver. Eu vou viver um de repente na minha vida. Muita gente vai ficar surpreso quando me vê. Senta aí um pouquinho. Aleluia. Segura isso. José olha para todo mundo e fala assim: eu sou José, seu irmão. Quê? Eu sou José, seu irmão. Papai está vivo? Sim, papai está vivo. Vai lá. Vai lá agora. Todo mundo. Nenhum, não, dois, não, três. Vai todos. E traz meu pai para cá. E fala para papai que eu estou vivo. Segura isso. José era governador, tinha autoridade, legitimidade. Ele podia levantar a mão e falar: 50 soldados aqui agora. Vai na casa de meu pai e traga ele para cá.
José fez isso? José falou com os irmãos: cada um de vocês, todo mundo, vai lá e fala para papai que eu estou vivo. Ué, por que não mandou soldado? Por que mandou os irmãos? Porque a mesma boca que disse que eu estava morto, a mesma pessoa que disse que eu tinha morrido, vai ter que dizer que Deus está comigo. Deixa eu profetizar sobre alguém nessa noite. A mesma boca que te amaldiçoou vai ter que te abençoar. A mesma boca que disse que deu errado vai ter que dizer que deu certo. Deus está agindo ao teu favor nessa noite. Levanta a mão para cima e fala comigo: a mesma boca que me amaldiçoou vai ter que me abençoar. Quem disse que ia dar errado vai ter que dizer que deu certo. Aleluia. Eu estou aplicando a palavra porque em alguns minutos mais eu quero orar por vocês. Deus me trouxe aqui para te dizer isso. É por isso que Deus tem deixado muita gente que te atacou ainda de pé. Não adianta orar para Deus matar teus inimigos. Deus não vai fazer isso nunca. Porque se Deus destruir os teus inimigos, quem vai te aplaudir quando Deus te exaltar? Não, eu vou de novo. Se Deus destruir quem quer o teu mal, quem vai te aplaudir quando Deus te honrar? Quando Deus está no assunto, até quem queria atrapalhar termina ajudando. Bom, de novo. Quando Deus está no negócio, até quem queria atrapalhar termina colaborando para dar certo. Estão querendo te atrapalhar no seu trabalho, estão querendo te atrapalhar aonde você mora. Fica tranquilo, está trabalhando ao teu favor. Aleluia. Repete comigo: a plantação é opcional, mas a colheita é obrigatória. Vamos de novo. A plantação é opcional, a colheita é obrigatória. Você até pode escolher o que plantar, mas depois que plantou, já não pode escolher o que colhe. Vou explicar isso mais na frente. Alguém tinha que dar notícia para Jacó. Quem vai ser o corajoso de dizer assim: ó, José está vivo? Não, fala você. Não, você vai falar. Rapaz, mas você que vendeu. Não, mas você contou o dinheiro. Não, mas foi ideia tua. Não, alguém vai falar com o pai, mas eu não sou. Alguém teve que dar notícia e falar: lá estava Jacó com a roupa na mão. Mataram um animal e trouxeram uma roupa para enganar o pai. Como é que Jacó foi enganado? Com um animal e com uma roupa. Pai, lembra de José? Eu imagino Jacó falando: nem me lembro. É que José está vivo. José está vivo. Quando o pai ouve isso, a mente dele estava, a imagem de José toda destruída. Agora, quando ele ouve que José está vivo, a imagem que estava destruída na mente dele muda. Deus vai mudar o que as pessoas têm em mente ao teu respeito. Deus vai mudar a forma em que muita gente pensa de você. Eu imagino Jacó: mas peraí, se ele está vivo, alguma coisa, como assim está vivo? Como assim? Você me disse que ele morreu. Aqui está a roupa, está o sangue. Como assim que ele está vivo? A não ser que algum de vocês tiveram a ousadia de enganar o próprio pai. Alguém teve que dizer: pai, nós te enganamos com a roupa, e também te enganamos com o animal, porque o animal foi nós que matamos e sujamos.
vocês me enganaram com a roupa e com não pode ser isso. Eu imagino Jacó, peraí, Deus, está errado. Senhor, por que o Senhor permitiu que meus filhos fizessem isso comigo? Os filhos enganar o próprio pai. Deus, isso não é justo. Aí Deus fala assim, Jacó, vamos conversar um pouquinho, senta aqui. Há um tempo atrás, tinha um menino que tinha um irmão. Ele queria a bênção do irmão dele. Aí, o pai dele falou assim, vai lá, caça um animal para mim, cozinha que eu vou te abençoar. Aí o irmão dele pegou um animal. Não foi o menino que caçou, foi a mãe, enganou um animal e vestiu com a roupa. E esse menino enganou o pai com uma roupa e com um animal, porque o pai pensava que era o filho e quem caçou foi a própria mãe. Jacó, você enganou seu pai com uma roupa e com um animal. E os teus filhos te enganaram com uma roupa e com um animal. Mas por quê? Porque a plantação é opcional, mas a colheita é obrigatória. Quem sabe o que planta não tem medo da colheita. Eu vou outra vez. Quem sabe o que está plantando não tem medo do que vai colher. Eu não preciso de ser profeta para dizer para você como você vai estar daqui a 10, 5 anos. Eu só preciso saber o que você tem plantado hoje. Eu não preciso de ter um dom profético para saber se vai dar certo ou se vai dar errado. Simplesmente me diga o que você tem plantado hoje. A Bíblia diz que os irmãos trazem o pai para morar com ele. Traz. Faraó fica sabendo lá no palácio, que choradeira é essa? Não, é que os irmãos de José estão tudo aí. E trouxe o pai também. Faraó disse assim, o que ele precisar, ele tem carta branca, cheque em branco no meu nome, para pegar o que quiser. Aleluia. Agora José tem na frente dele quem empurrou, quem feriu, quem bateu, quem machucou. Eu imagino José falando assim, faz uma fila aqui agora. O primeiro de vem cá, Rubens. Você foi o responsável. Você é um dos culpados de tudo o que me aconteceu. Imagina o José tirando a chave da mão. Toma aqui. Aquela lá vai ser a tua casa. Vai morar lá com teus filhos. Vem cá, Levi. Você foi que contou as moedas enquanto me venderam. Segura a sua bênção aí, ó. Essa chave é daquela região lá. Você vai morar para lá. Eu sei tua casa. Vem cá, Neftali. Esta chave é tua. A Bíblia diz que José começa a abençoar cada um dos seus irmãos. Oh, glória. Se eu tivesse ali, eu ia falar, peraí, tá errado. Rapaz, o cara te machucou, te jogou no buraco, te vendeu. E você está abençoando eles? É. Mas por quê? Porque a plantação é opcional, mas a colheita é obrigatória. Mas rapaz, como é que você está plantando em quem fez mal para você? É que no final da história você termina abençoando todo mundo. Deixa eu dizer outra vez, no final da história você termina abençoando até quem te fez mal, até quem te atacou, até quem te perseguiu. Mas para isso, e é por isso que eu dei essa volta para chegar aqui, para isso, a Bíblia diz que José tinha 2 filhos. O primeiro deles se chamava Manassés. Manassés significa Deus me fez esquecer. O segundo filho se chamava Efraim, que significa Deus me fez prosperar, frutificar. Primeiro Manassés, Deus me fez esquecer.
Segundo Efraim, Deus me fez crescer e prosperar. Porque nasce primeiro um, para depois nascer o outro? Porque só pode dar fruto quem esquece. De novo. Só pode crescer quem tem a capacidade de esquecer aquele que bateu para ver a queda. Só tem a capacidade de frutificar aquele que tem a habilidade de olhar no olho de quem jogou na cisterna e dizer: eu te abençoo em nome de Jesus. Deus me trouxe essa noite aqui em Rio Branco para dizer para essa igreja: esquece quem bateu, esquece quem te feriu e começa a abençoar até quem te perseguiu, porque aí vai nascer a tua melhor etapa. Eu venho dizer para essa igreja: vem uma etapa de fruto sobrenatural. Eu vou profetizar outra vez, se você crê, recebe. Hoje está nascendo o teu Efraim. Você vai ser frutífero. Todo mundo que está de pé continua, e quem está sentado se levanta. O teu Efraim está nascendo hoje. Se prepara para dar fruto em nome de Jesus. Esquece quem bateu, esquece quem feriu, esquece quem traiu, porque até quem quis te prejudicar está te ajudando. Aleluia, aleluia. Você quer que Deus vire a sua vida? Você quer que essa palavra se cumpra sobre você? Hoje o teu Manassés tem que nascer primeiro. Quem que você tem que perdoar? Quem que você tem que esquecer o que fizeram com você? É hoje. É agora. Para que tudo que eu falei aconteça sobre a sua vida. O começo de tudo é o teu Manassés nascer. Aleluia. Eu entrei dentro de uma prisão. Fui lá para o lado da Bahia para procurar o homem que me abandonou quando a minha mãe ficou grávida. O que comumente a gente chama de pai. Meu pai me abandonou quando minha mãe estava grávida. Eu já rodava o mundo inteiro pregando. Já são mais de 60 países que eu vou anunciando o evangelho. E eu precisava de ter esse encontro olho no olho, cara a cara. E eu procurei, achei. Estava lá na Bahia. Eu olhei para ele e disse: o que você diz para uma pessoa que você vê pela primeira vez na vida e que é pai? Você dá um abraço? Não, um abraço é para pessoa íntima. Você dá a mão? Não, a mão é para uma pessoa muito fria. O que se faz? Eu me aproximei, eu falei com ele, eu preguei para ele, eu ganhei ele para Jesus. Eu dei uma Bíblia para ele de presente. Eu dei um DVD de pregação. Aleluia. Quando eu estava saindo, eu disse: a única coisa que eu nunca vou te perdoar é porque, rapaz, você tem um olho verde e eu não. Por que tu não me deu olho verde também? Aleluia. Perdoar quem te feriu. Depois desse dia eu fui mais frutífero. Eu fui mais abençoado. Oh glória. Oh glória. Essa noite o teu Manassés tem que nascer. Tem alguém que você precisa perdoar hoje? Vai sair.
Tem alguém que você precisa de liberar hoje, porque isso vai gerar um novo nascimento de Deus sobre a sua vida. Levada aqui a Maia Sul. Oh glória. Perdoa quem te abandonou. Perdoa quem te deu as costas. Perdoa quem te feriu, quem te traiu, quem roubou você. Fizeram o que fizeram, mas não tiraram a sua essência. Nevasse a cair. Teve sociedade que foi desfeita, e um grande desfalco também foi gerado. Ei, Caísa. Houve uma grande injustiça da parte de lá. Você deu confiança e traíram a sua confiança, mas o teu Deus vai fazer você gerar muito mais do que tiraram de você. Eu quero que você fale comigo: o meu Manassés vai nascer hoje. Eu vou esquecer, eu vou liberar, eu vou perdoar, porque assim como o meu Manassés nasce hoje, o meu Efraim também nasce hoje. Aleluia. Eu não sei se pode chamar na frente, ou se deixa todo mundo quieto. Deixa todo mundo quieto. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Minha esposa falou: deixa todo mundo quieto. Então quero que aí onde você está, comece a declarar a palavra de perdão. Essa é uma noite de cura. Quando eu estava sentado, eu disse: Senhor, qual palavra eu solto, eu libero? Deus falou comigo: antes de eu fazer frutífero, eu preciso de sarar. E esse é o começo de muita coisa na sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Seja sarado em nome